Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Quero convidar você a refletir junto comigo o Evangelho deste sábado, dia 2 de dezembro. Antes, porém, quero convidar você a rezar junto comigo para que possamos fazer uma boa reflexão do Evangelho de hoje. Concedei no Senhor que este dia seja agradável na vossa paz e sem pecado. Brilhe sobre nós a vossa luz e dirigi o trabalho de nossas mãos. Dai-nos vossa sabedoria eterna, para que reconheçamos vossa presença em tudo, sobretudo nos irmãos mais pobres e sofredores, e sejamos pacientes para com todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 21, versículos do 34 ao 36. Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida, para que aquele dia não vos apanhe de improviso. Como um laço cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na perspectiva do discurso escatológico, havia a crença de que o fim do mundo ele estaria próximo. E é bem verdade, né, que São Lucas ele vai corrigindo essa concepção e o remete ao final dos tempos. O texto que nós ouvimos hoje nos convida à vigilância para não sermos apanhados de improviso. E o cristão deve viver como o servidor que espera, a qualquer momento, o retorno do seu Senhor. Os cristãos não devem se deixar envolver nem se distrair pelas tentações do mundo. E a sua tarefa é trilhar o caminho evangélico. Daí a necessidade de uma atitude de oração vigilante para se sustentar na fé, né? As opções que vamos tomando na vida nos preparam para o encontro, mesmo que misterioso, com o Senhor. Vigilância e oração, dois comportamentos que recebem a força do objetivo a que se propõe, o encontro decisivo com o Senhor ressuscitado. Que palavra atual nós ouvimos, né, no Evangelho de hoje? Porque vemos muitas vezes, ou nós, não só vemos, né, vamos fazer reflexão para nós muitas vezes vivemos de tal maneira preocupados com as coisas, com os problemas, com as coisas deste mundo. Não vos preocupeis, para que aquele dia não vos apanhe de improviso. Nós muitas vezes vivemos com a preocupação de comer, de se satisfazer, de se realizar, através de festas, de embriaguez. Veja, a palavra está falando embriaguez. E comer aqui não é a preocupação somente com o material, com quantas pessoas, principalmente agora que nós estamos caminhando para o final do ano, quantas pessoas focadas, preocupadas apenas com as festas de final de ano, né? Mesas fartas, do que vai comprar, do que vai ceiar, com que se vai se alimentar, preocupados com as bebidas, que estourar champanhe, que comprar isso, vinho, não sei o quê. Quanta futilidade, quantas coisas desnecessárias, né? Você preocupado aí com o seu estômago e se o Senhor te chama. E muitas pessoas preocupadas com o seu estômago e deixando Deus de lado. Quantas pessoas que têm deixado de ir à missa no domingo, por exemplo, dia do Senhor, para ir festejar, para ir para a praia, para o clube, para o sítio, para fazer o seu churrasco. Quantas pessoas que deixam de rezar, de buscar a Deus porque vão se embriagar ou porque já estão embriagadas, né? Então, quão atual é essa palavra, é o que muitos estão vivendo no dia de hoje. E o mais importante, meus queridos, não pode ser a preocupação com o que comer ou o que beber, mas com a preocupação de buscar a Deus e de viver uma vida correta e uma vida em Deus.
porque no fim disso tudo, nós desejamos uma vida em Deus, mas não tem como nós ignorarmos a Deus aqui nesta vida e queremos estar com Ele eternamente. Isso é um contrassenso, não tem cabimento uma coisa dessa. Aquele que deseja estar eternamente na presença de Deus começa a buscar viver isso agora. Então, não tem problema você festejar com seus familiares, com seus amigos, se divertir, fazer aquilo que vocês gostam, confraternizar, não tem problema em nada disso. O problema está na embriaguez, né? Na gula, e o problema está em você trocar Deus por causa dessas coisas. Quantos que preferem estar na roda de amigos, na porta do boteco, preferem sair e se divertir com os seus amigos do que buscar a Deus? Até reflita melhor sobre essas amizades, né? Porque uma pessoa que te chama ou te leva para distante de Deus, você precisa rever essa amizade. A pessoa que é amigo seu vai te aproximar de Deus, não te afastar dele, né? Então, que nós possamos, sobretudo neste mês que estamos iniciando, onde isso tudo é vivido mais intensamente, como disse, de modo especial através do Natal e das festas de fim de ano, que não nos esqueçamos do essencial, que é Deus. Quantas pessoas que na noite de Natal estão muito mais preocupadas com o que comer e o que beber do que com o próprio Jesus. Às vezes se alimentam e bebem e sequer param um instante para poder rezar, né, e agradecer a Deus pelo dia de Natal e pelo ano que teve. Quantas pessoas que, próximas de passar de um ano para o outro, estão preocupadas com fogos, com champanhe, com bebidas, e se esquecem de Deus, né, naquele momento. Sequer uma prece faz ao Senhor de agradecimento pelo ano que passou e pelo ano que está começando. É Deus quem nos permite viver isso tudo, né? Então, que possamos viver de tal maneira, colocar a nossa vida em Deus e viver segundo a vontade dEle. Não há necessidade de preocupações, porque o Senhor está no controle de tudo. Inclusive aquele que se preocupa demais ou que vive no dia a dia se estressando ou morrendo por causa das preocupações desta vida, é porque não tem confiança em Deus. Claro que nós precisamos ter responsabilidades com a nossa vida, com os compromissos que fazemos, precisamos honrá-los e nos esforçar por cumpri-los, tudo isso. Mas não podemos deixar que as preocupações tomem conta da nossa vida a ponto de nos esquecer de Deus ou deixar de confiar nele, né? A nossa segurança e confiança está no Senhor, e Ele sempre esteve, está e sempre estará no controle de tudo. Que não nos esqueçamos do Senhor jamais, que nós não venhamos a abrir mão do Senhor jamais, mas que seja Ele a nossa meta, a nossa referência todos os dias, que busquemos o que é eterno, e eterno é o Senhor. Saibamos e comecemos a buscar isso agora, por amor a Deus e porque desejamos estar com Ele no futuro eternamente. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.